Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos! Estamos juntos agora no terceiro dia para meditarmos na exposição do livro de Jeremias. E hoje meditaremos nos capítulos 7, 8 e 9. Mas antes eu queria orar com vocês. Pai querido e Pai amado, estamos nesta manhã mais uma vez em Tua presença. Queremos te louvar pelo dia, pela vida, pela bênção que nos deste, ó Pai, de podermos estar em comunhão, em contato com a Tua palavra, em contato com o Senhor, porque a Tua palavra revela quem Tu és. Eu louvo a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã que está junto nesta batalha. Guarde, abençoe e alcance. Visite os seus familiares, a sua congregação, o seu trabalho, a sua saúde. Pai querido, visite os teus filhos, porque estamos nessa batalha que queremos conhecer mais do Senhor, queremos conhecer a Tua palavra, queremos ter a vida moldada pela Tua palavra. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, que Teu Espírito Santo nos revele mais da Tua palavra e que possamos a cada dia, aprendendo mais um pouco, fazer mudança em nossas vidas, buscar mais ao Senhor, para que possamos ter a vida transformada de glória em glória, de vitória em vitória, e que o Senhor possa ser refletido através da nossa vida, do nosso dia a dia, aonde formos. Que o Teu nome seja sempre glorificado em nós. É assim que nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, veremos Jeremias empenhado em cumprir sua missão divina de chamar o povo à retidão e à verdadeira adoração. Ele se encontra diante do Templo de Jerusalém, o local sagrado onde os adoradores se reuniam para buscar a presença do Senhor. No entanto, a mensagem que Jeremias traz não é uma celebração da religião superficial, mas uma chamada à transformação interior. Jeremias destaca a necessidade de uma fé genuína que se manifeste na justiça, na compaixão e no amor ao próximo. Jeremias adverte contra a confiança vazia no templo e nas práticas religiosas ritualísticas que não estão alinhadas com o verdadeiro coração no culto ao Eterno. Logo no início do capítulo 7, no verso 1, nos revela que a palavra do Senhor veio a Jeremias, confirmando a autenticidade e a autoridade de sua mensagem. Esta não é uma mera opinião humana, mas uma revelação divina que deve ser ouvida e obedecida. O profeta é incumbido de proclamar esta palavra à porta do templo do Senhor, um local estratégico onde muitos peregrinos e adoradores teriam acesso às palavras de advertência e exortação que ele estava prestes a transmitir. Além disso, Jeremias é instruído a dirigir sua mensagem a todo o povo de Judá que entra por estas portas para adorar ao Senhor. Isto destaca a universalidade da mensagem. Não é apenas para líderes religiosos ou uma elite espiritual, mas para todos os que buscam o Senhor no templo. É uma chamada à reflexão, à mudança e à retidão para todos os adoradores. Dos versos 3 ao 7, Jeremias transmite a mensagem do Eterno ao povo de Judá. O Senhor os exorta a melhorar os seus caminhos e ações e promete que, se fizessem isso, poderão continuar habitando na terra que ele deu aos seus antepassados. Ele enfatiza a necessidade de justiça e retidão, pedindo que não oprimam o estrangeiro, o órfão, a viúva, que não derramem sangue inocente e que não sigam outros deuses. Se o povo seguir estas instruções, o Senhor permitirá que eles permaneçam na terra prometida. Do verso 8 ao 15, Jeremias continua a transmitir a mensagem do Eterno ao povo de Judá, advertindo-os sobre a confiança em palavras enganosas e práticas religiosas superficiais. O Senhor condena o povo por roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses. Ele critica a hipocrisia de frequentar o templo e depois continuar a prática dessas abominações. O Senhor lembra ao povo o que aconteceu em Siló, onde ele inicialmente fez habitar seu nome, mas que foi destruído devido à maldade do povo de Israel. Ele avisa que fará o mesmo com o templo de Jerusalém e lançará o povo fora de sua presença, assim como fez com a geração de Efraim. Dos versos 16 ao 20, Jeremias recebe uma instrução severa do Senhor para não orar pelo povo de Judá.
O Senhor explica que a idolatria e a adoração a deuses estrangeiros, como a rainha dos céus, são tão prevalentes que ele não ouvirá as súplicas em favor do povo. O Senhor descreve como toda a família participa desses rituais pagãos. Os filhos recolhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para os sacrifícios. O Senhor expressa sua ira, afirmando que essas ações provocam sua indignação e que o povo está, na verdade, trazendo vergonha sobre si mesmo. Como resultado, o Senhor anuncia que sua ira será derramada sobre o povo, os animais, as árvores e os frutos da terra, e que a sua ira será inextinguível. Dos versos 21 ao 26, Jeremias transmite a mensagem do Senhor ao povo de Judá, destacando a inutilidade dos sacrifícios e holocausto quando não acompanhados de obediência e sinceridade. O Senhor lembra ao povo que quando os tirou do Egito não lhes deu instruções sobre sacrifícios, mas sim sobre ouvir sua voz e seguir os seus caminhos. No entanto, o povo não obedeceu e continuou a seguir os seus próprios conselhos e desejos malvados, afastando-se do Senhor. O Senhor lamenta que desde o dia que os antepassados do povo saíram do Egito até o presente, eles não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos para ele. Em vez disso, seguiram os seus próprios caminhos, indo para trás e não para a frente. Dos versos 27 e 28, Jeremias é instruído por Deus a transmitir suas palavras ao povo, mesmo sabendo que eles não ouvirão. O Senhor destaca que o povo de Judá não escutou sua voz, nem aceitou correção. A verdade desapareceu de suas bocas e eles se recusaram a obedecer. E finalizando o capítulo 7, do verso 29 ao 34, Jeremias é instruído a cortar o cabelo e levantar um pranto nas alturas, simbolizando o luto pela rejeição do Senhor ao povo de Judá. O Senhor condena o povo por colocar abominações em sua casa, contaminando-a. Eles construíram altares no vale de Rinom para sacrificar os seus filhos e filhas, algo que o Senhor nunca ordenou. Como consequência, o vale será chamado de Vale da Matança, e os corpos dos mortos serão deixados para as aves e os animais selvagens. Deus fará cessar toda alegria e celebração nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, deixando a terra desolada. O capítulo 8 começa com uma chamada à atenção para a desolação que assola Jerusalém e as terras circunvizinhas, pois o povo escolheu seguir os seus próprios desejos e ídolos. O resultado dessa rebelião é uma nação ferida, doente, longe do Senhor. No decorrer do capítulo 8, Jeremias oferece palavras impactantes sobre o comportamento do povo, incluindo sua falta de entendimento e a recusa em se arrepender. A imagem de uma cegueira espiritual que impede a percepção das consequências de suas ações é poderosamente retratada. No entanto, Jeremias não se limita a expor os problemas, mas também aponta para a solução, convidando o povo a se voltar para o Senhor e buscar a sua misericórdia. A primeira parte do capítulo 8, que vai do verso 1 ao verso 3, somos transportados para uma cena de desolação e tristeza em Jerusalém, que nos leva a refletir sobre as consequências do pecado e da rebelião do povo contra o Senhor. O profeta, com sua linguagem poética e incisiva, nos convida a contemplar a realidade sombria que envolve a cidade, que um dia foi o coração do reino de Judá. E nesses 3 primeiros versículos, Jeremias descreve uma cena de desolação e julgamento sobre Jerusalém. Deus anuncia que os ossos dos reis, príncipes, sacerdotes, profetas e habitantes de Jerusalém serão expostos e espalhados diante do sol, da lua e das estrelas, que eles amaram e serviram. Isso simboliza a humilhação e a consequência dos pecados do povo. Além disso, aqueles que sobreviverem preferirão a morte devido ao sofrimento e à calamidade que enfrentarão. Dos versículos 4 ao versículo 13, o profeta continua a lamentar a teimosia e a cegueira espiritual do povo de Judá. Ele compara a situação deles a alguém que cai e não se levanta, ou que se desvia do caminho e não retorna. Jeremias destaca que, apesar do Senhor ter observado
atentamente. Ninguém se arrepende de sua maldade. Todos seguem seus próprios caminhos, ignorando as leis do Senhor. Jeremias também critica os líderes religiosos que se consideram sábios por possuírem a lei do Senhor, mas na verdade eles a distorceram. Ele denuncia a ganância e a falsidade que permeiam desde os profetas até os sacerdotes, e como eles tratam superficialmente os problemas do povo, proclamando paz, paz, quando não há paz alguma. Por fim, o Senhor declara que os frutos de Judá estão secos e que ele tomará deles tudo o que lhes deu, simbolizando a perda e a desolação que virão como consequência de sua desobediência. Dos versos 14 ao 17, Jeremias descreve o desespero e a angústia do povo de Judá diante da iminente destruição. Ele se pergunta por que ainda estão esperando, reconhecendo que a situação é desesperadora e que a salvação não virá. Jeremias menciona que o povo procurou paz, mas encontrou apenas terror. Ele também descreve o som dos cavalos inimigos que já se aproximam, trazendo destruição e devastação. E finalmente Deus declara que enviará serpentes venenosas entre o povo, simbolizando o julgamento inevitável e a punição que não poderá ser evitada. E finalizando o capítulo 8, dos versos 18 ao 22, o profeta expressa uma profunda tristeza e desespero pela condição do povo de Judá. Ele descreve seu coração desfalecendo de tristeza e ouve o clamor do povo que se pergunta por que Deus nos abandonou. O povo reconhece que a colheita passou e o verão acabou, mas ainda não foram salvos. Jeremias sente-se devastado pela ferida do seu povo, andando de luto e tomado pelo espanto. Ele questiona se não há bálsamo em Gileade ou médico para curar a ferida do povo, simbolizando a busca desesperada por cura e restauração. No capítulo 9, Jeremias expressa sua tristeza diante da falsidade e da enganação que permeiam a sociedade do seu tempo. Ele chama atenção para a importância da sinceridade e da retidão, destacando como essas virtudes são fundamentais para a harmonia e a paz entre as pessoas. Neste contexto, ele nos convida a olhar além das aparências e a buscar a verdadeira essência das pessoas e das situações. Ao longo do capítulo, Jeremias também nos alerta sobre as consequências da idolatria e da desobediência ao Senhor, ressaltando a importância da relação espiritual e da fidelidade ao Senhor. Suas palavras são um lembrete atemporal de que a busca pela verdade e a devoção aos princípios éticos são essenciais para uma vida plena e significativa. Nos versos 1 e 2, o profeta Jeremias expressa uma profunda tristeza e desejo de se afastar do seu povo. Ele deseja que sua cabeça fosse uma fonte de água e seus olhos um manancial de lágrimas para chorar dia e noite pelos mortos do seu povo. Jeremias também anseia por um lugar no deserto onde pudesse se afastar do povo, pois todos são adúlteros e traidores. Dos versos 3 ao 6, o profeta Jeremias continua a denunciar a corrupção e a falsidade. Ele compara a língua deles a um arco que dispara mentiras e destaca que a verdade não prevalece na terra. O povo vai de maldade em maldade e não reconhece o Senhor. Ele adverte que ninguém deve confiar em seu próximo ou em seus irmãos, pois todos enganam e caluniam uns aos outros. Eles se acostumaram a mentir e se cansam de tanta iniquidade que praticam. O Senhor declara que a habitação deles está no meio do engano e que por causa disso recusam-se a conhecê-lo. Nos versos 7 ao 9, o Senhor anuncia que irá refinar e provar o povo de Judá, como um metal é refinado no fogo. Ele compara a língua do povo a uma flecha mortífera, que fala engano. Com a boca, eles dizem palavras de paz ao próximo, mas no coração armam ciladas. O Senhor pergunta retoricamente se não deveria castigá-los por essas ações e se não deveria vingar-se de uma nação tão corrupta. Dos versos 10 ao 16, o profeta lamenta a devastação que virá sobre Judá.
Ele descreve como os montes e pastagem do deserto serão queimados e desolados, sem qualquer sinal de vida. Jerusalém será transformada em montões de pedras e morada de chacais, e as cidades de Judá ficarão desertas. O Senhor explica que essa destruição ocorrerá porque o povo abandonou a sua lei e seguiu os desejos dos seus próprios corações e os ídolos de Baal. Como consequência, o Senhor dará ao povo de Judá comida amarga e água envenenada, e os espalhará entre as nações desconhecidas, enviando a espada atrás deles até que sejam consumidos. Agora, dos versos 17 ao 22, o Senhor convoca carpideiras, mulheres hábeis em lamentar, para que venham e levantem um lamento sobre o povo. Essas mulheres eram contratadas e a profissão delas era chorar em velórios, era lamentar mesmo, são essas carpideiras. Ele pede que elas se apressem e chorem, para que os olhos do povo transbordem de lágrimas. O som de lamento é ouvido desde Sião, com o povo lamentando sua ruína e vergonha por terem abandonado a terra. O Senhor instrui as mulheres a ensinarem suas filhas e vizinhas a lamentação, pois a morte subiu pelas janelas e entrou nos palácios, exterminando crianças e jovens. E finalizando o capítulo 9, dos versos 23 ao 26, o Senhor fala sobre o verdadeiro motivo de glória para as pessoas. Ele diz que os sábios não devem se gloriar na sua sabedoria, os fortes na sua força, nem os ricos nas suas riquezas. Em vez disso, quem quiser se gloriar, deve gloriar em conhecer e entender ao Senhor, que pratica a bondade, a justiça e a retidão na terra, pois é disso que ele se agrada. Além disso, o Senhor anuncia que virão dias em que ele punirá tanto os circuncidados quanto os incircuncisos, incluindo várias nações e até mesmo a casa de Israel, que é descrita como incircuncisa de coração. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Queria deixar uma reflexão para os irmãos. Nós vemos nesses 3 capítulos, assim como nos outros dias anteriores também, e veremos nos dias posteriores, quando a palavra do Senhor vem a Jeremias de uma forma dura para confrontar o povo. Em diversos momentos eles estão assim questionando, mas o que fizemos? Você percebe que a palavra é dura, nos parece muito claro o que eles estavam fazendo, mas aquilo era tão rotineiro e costumeiro que eles estão perguntando o que nós estamos fazendo. E essas perguntas serão mais claras ainda nos próximos capítulos, nos próximos dias. Então nós percebemos que o erro, o engano, a mentira, a falsidade, a perversidade, a idolatria estava tão comum naquele tempo que eles não conseguiam fazer uma relação entre a profecia, entre a palavra de Deus que estava vindo através de Jeremias ao que eles estavam vivendo. Isso serve de alerta para nós sempre estarmos colocando a nossa vida diante da palavra do Senhor. Que ela seja o prumo, o nível, que ela seja o balizador das nossas vidas, para que as coisas comuns do dia a dia, por mais absurdas que seja, não sejam coisas que nos entorpecem ao ponto de acharmos que estamos andando com a verdade, quando às vezes o nosso coração está longe do Senhor. Que Deus os abençoe, dê um dia poderoso e estaremos amanhã juntos, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.